bem? Eu sou a Bárbara e bora de tag! Então eu tô aqui hoje para fazermos uma tagzinha, porque já faz tempo que eu não faço uma tag nesse canal, não é mesmo? Então eu resolvi trazer aqui algumas tags, porque tá na hora da gente fazer algumas tags, né? No Twitter eu perguntei que tags que eu poderia fazer, pedi dicas de temas, e o Luago, que são duas pessoas, né? Não é só uma, são duas pessoas, que são booktubers, que são donos do canal do Lago também. Eles me indicaram para fazer essa tag, que é a Fora da Zona de Conforto. Então vamos começar logo, que tem várias perguntas e, né, eu quero começar com esse troço. Vamos embora. Para começar, você tem que escolher um gênero ou categorias de livros que você fale com frequência, e não pode usar qualquer livro desse gênero nas minhas respostas. Então, assim, é uma exigência que pra mim é muito complicado, porque, assim, eu falo de todos os tipos de gêneros de livros por aqui, e eu não sei escolher um que eu fale mais do que o outro. Então, assim, eu vou optar aqui por uma categoria. Eu vou escolher, então, uma categoria, e ela será e-book. Joguei aí. Por quê? Porque eu tenho falado muito de livros e contos que eu tenho lido em e-book. Então vai ser uma forma de eu dar uma, né, cortada aí nessas opções. Então todos os livros que eu vou falar aqui vão ser livros físicos. Eu espero, vamos ver. A pergunta é: um livro que é uma exceção quando se trata de gênero ou elementos de livros que você normalmente não gosta. E o livro que eu escolhi foi esse aqui, ó, O Por Você, da Laurelyn Page. Eu peguei esse livro para ler sem querer, foi um presente que eu ganhei da minha avó. Eu gostei muito do trabalho gráfico dele, então foi o que me atraiu no primeiro momento. E eu acabei devorando a história, mesmo sendo um gênero que eu não costumo ser muito atraída, que é esse gênero do romance erótico. E eu acabei gostando muito da história, eu gostei dos personagens, mesmo que o protagonista me irrite um pouquinho, levemente. Mas é uma história que eu devorei rapidinho, foi muito gostoso de ler, a escrita da autora é boa. Porque essa foi a história que me incentivou a ler outros romances eróticos. E foi legal isso, foi bacana. Valeu, Laurelyn Page. E vovó, porque vovó me deu também, né? Segunda pergunta. Um livro que você tenha gostado, mas é de um gênero que anteriormente você mantinha o pé atrás. Então, eu vou escolher um que eu acho que vai surpreender algumas pessoas. Que no caso vai ser o Outsider, do Stephen King. Por quê? Porque eu sou muito cagona. Gente, eu amo histórias de terror, eu amo histórias de suspense, mas eu sou muito cagona pra pegar um livro de terror assim, só lendo a sinopse, ou só pelo autor, pela autora, porque eu não sei o que eu vou encontrar ali. Como eu disse, eu sou cagona, né? Então, dependendo do que eu encontrar ali, eu provavelmente vou ficar umas 3 semanas sem dormir. E aí foi uma situação assim, meio às cegas. Eu peguei esse livro mesmo por causa do Stephen King. Lembro que li a sinopse, mas é muito em aberto, então eu realmente não sabia o que eu ia esperar dentro dessa história. Então foi desafiador num primeiro momento, e também foi uma outra abertura para minha pessoa dentro do gênero do terror, porque agora eu tô lendo bem mais histórias nesse universo, sem ficar muito com medo do que eu vou encontrar dentro, mesmo que ainda tenha algumas ressalvas, né? Um livro que você não sabia que era fora da sua zona de conforto até ter começado a lê-lo. E eu escolhi Lolita, do Vladimir Lalalala, porque foi um livro que, para começo de papo, eu fui obrigada a ler. Foi o primeiro livro que me obrigaram a ler na faculdade, que eu tinha que fazer uma prova, se eu não me engano. Foi numa matéria que eu também já não tinha muito, sabe, gosto, porque eu não gostava muito da forma que a matéria era dada. E aí eu tinha que ler esse livro. Foi uma batalha para conseguir comprar ele,
Quando eu consegui comprar e fui começar a ler, as pessoas já estavam me avisando antes que era uma história bem pesada, então que talvez, assim, seria legal eu ler um resumo antes para me preparar. E quando eu comecei a ler o livro, nossa, só o início que fala que aquilo é baseado numa história verídica e tal e tal. Eu fiquei bem incomodada. E eu não me lembro de ter lido o livro todo. Eu lembro que chegou num determinado momento que eu li uma descrição que ele fez de uma menina. Aquilo não me desceu, eu não consegui continuar, mesmo olhando para a história como se fosse uma ficção, sabe? É uma ficção, isso não é real, mas eu não consegui separar a criação do autor e deu um nó na minha cabeça, eu não consegui. Eu acho que eu larguei a história e isso deve ter me prejudicado na prova, né? Inclusive, acho que eu reprovei nessa matéria, mas enfim. Escolha um amigo ou booktuber que te motiva a escolher livros que normalmente você não se interessaria. Eu escolhi um booktuber e um amigo que calha de ser um booktuber também. Então, o primeiro booktuber que eu escolhi foi o Livraria em Casa, o Paulo Ratze. Ele sempre fala de alguns livros de fantasia que são lançados lá fora e alguns deles até são lançados aqui pouco tempo depois, mas a maioria deles eu nunca tinha ouvido falar e acaba que eu vou investigar sobre essas histórias no Goodreads e eu acabo gostando e eu marco para ler algum dia, em algum momento. Foi ele também que me apresentou o conceito de ARC, porque eu não conhecia esse sistema, então tem muitas histórias que eu costumo pegar em ARC e é graças a ele que fala sobre isso, né? Porque eu acho que senão eu nunca teria conhecido, ouvido falar até o momento. E ele costuma muito falar sobre essas histórias em inglês e que são fantasias e normalmente são world building que são diferentes do que a gente está acostumado de ver. E ele não fala só assim, dentro de um gênero, então ele fala tanto do young adult como do new adult. Então, assim, é bem legal, eu gosto. E eu gosto da sinceridade dele, porque tem alguns vídeos que ele dá uma pistolada legal. E eu gosto quando ele mostra o que achou da história. Inclusive, ele tem uma série de vídeos sobre os instrumentos mortais, que aquilo dali alimenta a minha alma, porque eu ainda não terminei de ler essa série, mas metade dos argumentos dele são o que eu sinto quando eu li os primeiros 2 livros. Então aquilo daí me rejuvenesce de uma maneira que, olha, é incrível. O meu outro indicador de histórias que eu não estou preparada para ler ou nunca ouvi falar é o Henry B. Neto, do canal Buck Curses. Eu vou colocar todos os links no card, né? Vocês já sabem, aqui, ali, em algum lugar. E ele também é uma outra pessoa que ele costuma apresentar histórias pra mim, HQs, até mesmo arcs, que ele também agora ele costuma pegar arcs, então ele me mostra e aí quando eu vou ler eu acabo ficando interessada também. Então as indicações dele nunca falham. Quando ele me fala alguma história, principalmente nacional, ele me indica, eu vou ler a sinopse, eu vejo que tem tudo a ver, que eu vou gostar. Até mesmo coisas que ele nem me indicou, ele coloca no canal dele, eu vou lá ler, eu acabo gostando muito. Então são essas 2 indicações. Qual livro... Gente, eu não entendo a minha letra. Ah, tá. Qual livro fora da sua zona de conforto que te convenceram a dar uma chance? Então, assim, tem alguns livros, mas o primeiro que me veio na cabeça foi A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Eu gostei tanto desse livro, mas tanto desse livro, que eu até me esqueci que eu não queria ler ele. Eu lembro que quando eu li a sinopse, eu achei o livro muito bom. Tipo, é o tipo de história que parece que mistura várias histórias que a gente já leu, já conheceu, e a maneira que ele estava sendo vendido também não me atraiu muito, não me deixou muito assim, interessada na narrativa, até porque eu tô numa fase, nesses últimos 2 anos da minha vida, conseguindo ler livros que vêm nesse tipo de gênero, que pega uma massa de pessoas entre 16 a 20 e tantos anos. E não que eu tô lendo só livro cabeça, mas assim, tem algumas histórias que você sente que está sendo escrito para um determinado nicho. E eu não consigo mais entrar dentro desse nicho, porque eu não consigo me enquadrar, eu não consigo
comprada para aquela ideia. E eu achava que era isso que ia acontecer com a Rainha Vermelha, eu não ia conseguir entrar dentro da história, mas acabou que... Eu não lembro quem foi que falou pra eu ler, não lembro se foi o Léo do Segredos Entre Amigas, mas acho que foi ele. E acabou que um dia eu vi o livro em promoção, eu gosto muito da capa, eu tava um pouquinho curiosa, porque acho que ele me falou que o livro era muito bom, e eu acabei comprando, e também foi uma dessas leituras que eu fiz. Ah, eu adoro esse aqui. Adoro. E esse aqui... Ah, tem uma outra coisa que eu também gosto muito desse livro. Deixa eu ver se eu vou achar. No fundo dele vem um marcador pra você cortar. Então, assim, eu amo marcadores, né? Aí o que eu fiz? Eu cortei o marcador todo torto, mas eu tenho um marcador desse livro e veio no livro. Editoras, aprendem, é muito legal. E acabou que esse livro eu li muito rapidinho também, tanto que eu comprei o segundo livro, ele tá ali. Comprei numa promoção no Submarino, acho que eu paguei ele 12, 13 reais, que é a história. Mas eu ainda não li, porque, né, eu sou esse tipo de pessoa que compra os livros e eu não leio, eu esqueço que eu tenho eles. E no caso desse daqui eu gostei muito da história, eu gostei muito da forma que ela foi sendo, sabe, descrita, é rápido. Sim, ela tem muitas, assim, ela tem alguns problemas, mas ela é uma história que dá pra você ler e se divertir um pouco. Pelo menos eu não fiquei, sabe, pistola em nenhum momento. E sim, é uma história que tem várias outras histórias dentro dela, você consegue identificar. Mas ela é divertida, uma história que acabou que eu gostei, tanto que eu gostei também da escrita da autora. Eu acompanho ela, eu gosto do trabalho dela e eu quero continuar a série, mesmo que eu esqueça que eu tenho outro livro em algum lugar dessa casa. A outra pergunta é, um livro que é fora da sua zona de conforto, mas você gostaria de ler? Cara, eu não consigo pensar em um livro que eu quero ler agora que seja fora da minha zona de conforto, porque assim... O que pode ser fora da minha zona de conforto? Sabe, eu não tenho um livro em mente, o que é triste. Então, assim, eu vou falar um tipo de história que eu estaria aberta a ler nesse momento, que é histórias que envolvam possessão, sabe? Eu tenho um cagaço enorme com esse tipo de história. Então, se tivesse alguma história nacional que tivesse esse universo, essa mitologia de possessão dentro, eu leria com medo e ressalvas, mas eu leria. Mas teria que ser nacional, porque eu tô com esse pezinho de ler histórias nacionais e eu ia querer assim. Caso contrário, pode afastar de mim. Livro de gênero tão diferente do que você normalmente lê, que você provavelmente nunca irá dar uma chance ou segunda chance. Então, eu acho que a única história que eu não daria uma segunda chance, sim, nesse caso seria... Nesse caso, só histórias mesmo que eu comecei a ler e não gostei, que eu não daria uma segunda chance. Ou, no caso, assim, ser um autor que eu não gosto, né? Que é o caso daquele autor do 13 Porquês, o Jay Asher, eu não gosto dele, então eu não leria nada dele. Mas, assim, dentro assim, desse pensamento, eu daria a resposta da pergunta anterior. Eu não leria livros com possessão, né? Então, eu até daria uma chance se fosse um livro nacional, mas dependendo assim, da sinopse da trama, eu não leria. Acho que a resposta vale, né? Isso, gente, eu não tenho mais nada pra falar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe seus comentários, deixe suas indicações de livros aqui embaixo nos comentários, que eu já falei. E é só isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!